Oi, 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 pessoal! Estamos agora no penúltimo capítulo número 30 do nosso devocional Uma Nova História. Então, esse tema do capítulo de hoje é Beleza que vem do alto. Para meditar, quando Cristo ocupa o centro do coração, sua luz transforma tudo ao redor. Versículo do dia. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Salmos 34, 5. Quando fala para ele, fala em Cristo. Quando seus olhos estão em Cristo, a sua vida ela é transformada. Vamos começar. Vivemos num mundo que valoriza muito mais o ter do que o ser. As pessoas se aproximam uma das outras muito mais com o interesse do que podem ganhar do que apenas por uma amizade. Mas quando você senta uma hora para conversar com essas pessoas, descobre que, apesar de terem muito patrimônio, são vazias. Chega uma hora que qualquer pessoa que conquistou a sua liberdade financeira vê que ganhar mais dinheiro já não vai mudar mais a vida dela. Então ela começa a buscar um novo sentido para a sua vida. Deus nos criou primeiramente para amarmos a Ele, acima de qualquer coisa, e amarmos o próximo como a nós mesmos. Quando entendemos esses dois princípios, a nossa vida cria um propósito muito claro de existência. Deus não disse para amarmos a nossa casa, carro ou casa na praia. Não falou isso, não. O amor sempre tem que ser em duas formas. A principal vertical, para cima, que é o amor a Deus, que deve ultrapassar todo e qualquer bem material que possuímos ou que desejamos. O outro, nível horizontal, que é o amor para a frente, que é o amor para o próximo. Pois como podemos amar a um Deus que não vemos, se somos indiferentes às pessoas que estão ao nosso lado? Amar a Deus é muito mais do que ser religioso. É muito mais do que apenas ir a um culto ou a uma missa aos domingos. É muito mais do que estudar a Bíblia. Pois existem muitos teólogos que não têm intimidade com Deus. Quando Jesus estava na casa de Marta, ela estava super corrida, preparando tudo o que ele e seus discípulos precisassem para comer e dormir. Mas Maria sentou-se próxima de Jesus e não piscava o olho ao ouvir os seus ensinamentos. Marta ainda chegou em Jesus dizendo para ele mandar Maria lhe ajudar. Jesus apenas respondeu para Marta: Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será retirada. Jesus deseja ter um relacionamento profundo de intimidade com você. Por isso nos deixou o Espírito Santo, pois ele é o nosso consolador, amigo e intercessor. Busca ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Quando você realmente buscar a Deus de forma intensa, você desenvolve um relacionamento de intimidade. Davi mesmo disse que é melhor ficar um dia na presença do Senhor do que viver 1000 dias fora da presença dele. Jesus é a luz do mundo. A luz dele é tão forte que quando você se aproxima dele, você também começa a iluminar. Como é agradável estar perto de alguém que exala o perfume de Cristo, que é o amor, a gratidão e a generosidade. Deixe essa luz brilhar através de você, não a esconda. A luz ilumina a escuridão. Na verdade, a escuridão é a ausência de luz. Por isso que quando você chegar, será impossível o ambiente ficar o mesmo, pois a luz dissipa todo o mal, a calúnia, a dissensão, as mentiras e o medo. A palavra cristão surgiu após os primeiros discípulos de Jesus
começarem a ser chamados de pequenos cristãos, pois eles andavam como Jesus, falavam como ele e realizavam os mesmos sinais e maravilhas. Te desafio a pensar o que Jesus faria em seu lugar em cada situação da sua vida. Garanto que muitas das suas atitudes após esse desafio mudarão completamente a sua rota. E assim você chegará ao destino certo. Quando alguém te fechar no trânsito, você pensa, o que Jesus faria? Buzinaria e falaria, ou tá perdoado. Quando alguém falar mal de você, o que Jesus faria? Jesus perdoaria? Ou Jesus ia lá e ia falar poucas e boas para essa pessoa? Se o seu cônjuge falasse alguma coisa que não te agradou, né? O seu marido, sua esposa, falar alguma coisa que você ficou chateado. O que Jesus faria? Jesus perdoaria? Ou Jesus deixaria esse ressentimento, essa mágoa, essa amargura brotar no coração? Qual que seria a atitude de Jesus? Quando alguém vier te pedir alguma ajuda, Jesus ajudaria? Ou Jesus viraria as costas? Qual que seria a atitude de Jesus? Jesus falou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, não é mais, não é menos. Esse tempo atrás eu atendi uma pastora que estava extremamente acima do peso, com problema cardíaco. E eu falei para ela, pastora, você tem que amar Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o próximo mais do que você. Isso também não é bom. A Bíblia não fala para amar o próximo mais do que a ti mesmo. Porque você está deixando de cuidar da sua saúde para cuidar da saúde das pessoas. Isso é digno, isso é louvável. Mas a Bíblia não te pede isso. Jesus nunca te pediu isso. Jesus te pediu para você cuidar do próximo como a ti mesmo, é igual. Então a gente tem que amar a nós, mas também temos que amar o próximo. Temos que cuidar de nós, mas também temos que cuidar do próximo. Então o amor ele tem que ser igual, do mesmo nível. E vamos ser sinceros, no mundo de egoísmo, de altruísmo que vivemos, a gente ama, às vezes, a gente se ama 10 vezes mais do que qualquer um outro, né? É muito raro um caso igual essa pastora, que ama os outros mais do que a si mesmo. Na verdade é o contrário, né? A gente se ama demais, né? E a gente quer que os outros, né? Tchau e bênção, né? Então, vamos mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente serve, porque quando a gente aprende realmente a viver o que Cristo viveu, a ser como os discípulos foram chamados de pequenos cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo, que possamos andar os passos como Jesus andou, falar como Jesus falava e seguir os mandamentos do nosso Mestre. Tá bom? Que Deus te abençoe, que te capacite e escreva aqui abaixo 10 coisas que você quer fazer como Jesus, mas que ainda é um desafio na sua vida. Tá bom? Um abraço.